Queridos amigos, irmãos em Cristo, pastor Reginaldo da comunidade cristã, Projeto Semear, e hoje eu quero trazer aqui uma mensagem que no dia de ontem, que era sexta-feira, eu fui cultuar ao Senhor em uma igreja e chegou lá, o Senhor falou fortemente ao meu coração esta mensagem. Obviamente eu não quero fazer uma cópia da mensagem que eu ouvi ontem, mas eu orei ao Senhor e quero trazer aqui este mesmo tema, porque eu estou vendo isso nos últimos dias como uma necessidade da igreja do Senhor ouvir esse tipo de mensagem e despertar frente a todas as coisas que vêm acontecendo no mundo. E a Bíblia, ela diz que nós temos e precisamos estar atentos, porque ela faz uma relação da vinda do Senhor Jesus Cristo como um ladrão que virá sem aviso, que entrará na casa da pessoa sem aviso. Se a pessoa, dono da casa, dono do local, soubesse que um ladrão viria, então ela já estaria atenta, o esperaria. E a Bíblia, ela faz esta relação, dizendo que o Senhor Jesus, ele voltará nas nuvens de glória, sem aviso. Nós não sabemos dia, não sabemos hora, e a qualquer momento, e pode ser até agora, poderemos ser, obviamente, surpreendidos pela volta do Senhor Jesus. E esse tipo de mensagem, todos nós que queremos morar no céu com Cristo, nós temos que ter isso muito em mente. E eu quero trazer hoje esta mensagem que ontem o Senhor fixou ela no meu coração através de um culto que participei. E lerei apenas 2 versículos para servirem como base da nossa análise na mensagem. Veja, Deuteronômio, no capítulo 28, e o seu versículo 1. A Bíblia fala de uma renovação de aliança que Deus estava fazendo naquele momento. E ele disse da seguinte forma: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Se nós lermos todo o contexto de Deuteronômio capítulo 28, nós iremos ver a profundidade desta renovação de aliança que o Senhor estava fazendo. É muito profundo esta mensagem que o Senhor estava passando naquele momento, dizendo que a promessa, ela estava sendo feita, a garantia das bênçãos estava sendo ali colocada, porém tinha-se uma necessidade de fazer alguma coisa por parte do homem para que essas bênçãos, para que essas promessas, elas fossem efetivamente cumpridas. Alguns de nós, às vezes, perguntam a Deus, como se em um tom de colocar Deus através de uma oração, através de um desabafo que fazemos no meio de problemas, no meio de tribulações, como se colocássemos Deus contra a parede. Senhor, cadê a minha promessa? Senhor, o Senhor falou comigo, o Senhor já entregou revelação para alguém há anos atrás. O Senhor falou comigo através de profecias, o Senhor entregou a tua própria palavra através da Bíblia. E eu li em um momento de desespero, o Senhor me trouxe essa mensagem que naquele momento tranquilizou o meu coração e a minha mente, Senhor.
Só que os dias passaram, as semanas passaram, os meses se acumularam e se transformaram em anos. E cadê a minha promessa, Senhor? Deuteronômio 28 é um capítulo muito poderoso que nos apresenta esta verdade atemporal. A relação intrínseca entre, veja bem, obediência e bênção. E o contraste entre a desobediência e as suas consequências. Quando nós analisamos, e necessariamente nós temos que analisar este tipo de contexto bíblico, para nós sabermos a forma com que nós devemos nos comportar na nossa vida cristã. Moisés, antes do povo de Israel entrar na terra prometida, reitera as condições da aliança de Deus para com eles. E ele não deixa nenhum tipo de dúvida quando ele expõe a obediência à voz do Senhor e a prática de todos os seus mandamentos teriam prosperidade e proteções inigualáveis. Enquanto esse contraste, a desobediência resultaria em maldições e dificuldades. Mas, ao olharmos para os dias atuais, que eu já explanei no início, nós percebemos na nossa geração um paradoxo alarmante em tudo isso. Há uma busca incessante por promessas e bênçãos divinas, pessoas frequentando cultos religiosos, mas existe uma relutância e até mesmo uma aversão, nós podemos assim dizer, à obediência que as precede, que precede as bênçãos, que precede estas promessas. As pessoas, o tempo todo, elas oram, elas se transformam em fontes de lágrimas, sendo um tanto quanto poético na fala. As pessoas, elas pedem e querem prosperidade financeira, relacionamentos abençoados, paz e segurança para sua família. Ou seja, tudo o que Deuteronômio 28 promete aos obedientes. No entanto, muitas vezes não querem ou não queremos nos sujeitar aos princípios e mandamentos que Deus estabeleceu com base para o alcance dessas bênçãos. O desejo pelas promessas sem o preço da obediência é exatamente o que nós temos vivenciado, enxergado, convivido nos dias atuais. Existem pessoas que querem orações, 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 e você, sem apontamento de dedos, mas você olha e vê que as pessoas estão com práticas totalmente fora do contexto daquilo que é obedecer ao Senhor e viver uma vida para Deus, uma vida de santificação para Deus. E eu nem diria uma vida de santidade, porque a Bíblia fala que a santidade é um processo de santificação dia a dia. Nós vivemos em uma cultura que o tempo todo valoriza o ter, cada vez mais. E esta valorização do ter o tempo todo está acima do ser. Eu quero ter, mas eu não quero ser. Eu quero alcançar, mas eu não posso ser. Queremos resultados sem o processo, conquista sem esforço, bênção sem submissão. Isso se manifesta de diversas formas que nós temos contemplado nos dias atuais. Muitos oram por livramento de vícios, mas não estão dispostos a abandonar os hábitos que os prendem. Senhor, me livra deste vício do cigarro, vício da droga, vício da bebida. Mas não esquece o caminho do bar. Não esquece o caminho que os leva para estar junto com pessoas que estão executando aquilo que ela queria largar. Dizendo com a sua boca, mas com os seus gestos
está dizendo totalmente contra aquilo que supostamente está falando e pedindo a Deus. Desejam paz interior, mas se recusam o tempo todo a perdoar uma pessoa que lhes ofende. Não buscam reconciliação e, pelo contrário, estão ingerindo dentro de si aquela maldade silenciosa de dizer: eu não tenho raiva, eu simplesmente não quero relação. Eu não tenho nada contra a pessoa, mas não quero que pise na minha frente. Sabe, aquela falta de perdão enrustida, silenciosa. As pessoas anseiam às vezes por um casamento feliz, mas não investem em diálogo. Querem uma relação maravilhosa, mas não sentam 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos sequer, dentro de uma semana, para fazer um diálogo sério entre marido e mulher. A situação que nós estamos vivendo e vivenciando nos dias atuais é um contraste total com aquilo que a Bíblia ela nos oferece. Deuteronômio 28, quando nós lemos isso e estamos no meio de aflição, é um tipo de mensagem, um tipo de palavra que ela vem e ela lava, ela varre toda sorte de desânimo que existe dentro de nós. Mas se nós começarmos a analisar esse tipo de contexto, será que nós estamos vivendo essas angústias, essas tristezas sufocantes? Sabe, isto que hoje é chamado depressão, que as pessoas estão morrendo com esse demônio chamado depressão. Mas será que as pessoas têm analisado o contexto daquilo? Ah, Deus me esqueceu, Deus me abandonou. Mas será que os hábitos desta pessoa foram ao encontro das promessas, de forma a fecharem, a casarem com aquilo que Deus deixou de forma muito clara? As bênçãos estão aqui, mas elas são para quem obedece. Elas são para aqueles que realmente querem fazer acontecer na sua vida. Eu quero tudo aquilo que a Bíblia me promete, mas eu não quero viver a vida que a Bíblia me pede. Na vida financeira há quem peça a Deus prosperidade, mas não pratica a mordomia fiel. Sabe o que é isso? Que a Bíblia pede para que nós sejamos mordomos fiéis daquilo que Ele deixa na nossa mão, que é a generosidade ou a honestidade nos próprios negócios. Deus me dá uma empresa, mas eu uso todo o recurso que eu tenho naquela empresa para ser soberbo, para não estender as mãos para uma pessoa que eu vejo sentada em uma calçada. Eu estou sabendo que tem ali um órfão, uma viúva que está precisando, mas eu não estendo a mão, porque o dinheiro que eu conquistei foi com o meu trabalho, foi com a minha inteligência, e eu não coloco o que Deus entregou nas minhas mãos, porque viu em mim capacidade de mordomia generosa. Se nós não somos donos daquilo que Deus nos entrega, nós somos mordomos para cuidar daquilo que na Bíblia é chamado como talentos e fazer expandir isso. Mas fazer expandir não é só para que a nossa vida seja regada a ouro, para que nós tenhamos paredes cobertas de cristal, enquanto nós estamos vendo pessoas ao nosso lado e ao alcance do nosso conhecimento, precisando de uma cesta básica, precisando de um prato de comida, precisando de um tênis para colocar nos pés, precisando de uma roupa para poder usar no dia a dia. Esta mordomia que muitos de nós não praticamos. E eu me incluo nisso. E quando eu prego aqui, eu não estou pregando descendo a marreta na cabeça de pessoas para dizer assim, a pessoa que prega é totalmente correta e por isso tem o direito de pregar. Não. Eu sou apenas alguém que me coloquei em posição
de deixar Deus usar através do conhecimento bíblico, teológico, para trazer até vocês esse tipo de palavra, justamente para poder fazer pensar, para poder trazer aqui aquilo que no mundo dos negócios é chamado de brainstorm, ou seja, uma tempestade de ideias, para saber onde é que eu estou errando para não alcançar as promessas de Deus. Sabe? Isso é em todas as áreas da vida. Às vezes na vida espiritual nós pedimos ao Senhor, buscamos o poder de Deus, queremos o avivamento e as manifestações do Espírito na nossa vida, mas nós não nos dedicamos à leitura da palavra. Nós queremos o tempo todo ficar com o celular na mão, mexendo ali, sabe, em YouTube, em Instagram, em Facebook, em outras redes sociais. Mas eu não quero perder tempo em conhecer a Bíblia. Por quê? Quando eu for participar de um culto, a pessoa prega e eu ouço. Eu não tenho essa necessidade. As pessoas não se dedicam a momentos de orações para que as suas vidas espirituais sejam dotadas de santidade, e através da santificação do dia a dia, trazendo santidade, esta pessoa tenha uma relação com Deus mais próxima. E aí estas pessoas comecem então a serem dotadas de dons espirituais. As pessoas começam a serem dotadas de presença de Deus. Ou seja, elas querem a glória, mas evitam a cruz. Sabe, a cruz de renúncia, de disciplina, de ter momentos que serão dedicados apenas à oração. Esqueço televisão, esqueço celular, esqueço conversas paralelas, esqueço tudo e dedico momentos de oração para ter relação de proximidade com Deus e o seu Espírito Santo. Dizer ao Senhor: Senhor, eu estou aqui pagando preço de joelhos para ter uma vida de proximidade contigo. Deuteronômio 28 não é apenas aqueles que gostam de ler para saber as promessas que foram feitas e alcançadas para as nossas gerações através do sacrifício da cruz. A rejeição do povo escolhido que teve do sacrifício de Jesus, não o reconhecendo como Cristo. E ele disse: os meus me rejeitaram, importa que todo aquele que clamar pelo meu nome será salvo. Então, nós adoramos ler no capítulo 28 de Deuteronômio, quando ele diz: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e começa a fazer um rio de promessas, que alcança todos os âmbitos da nossa vida. Deuteronômio 28, pelo contrário, ele nos confronta com a realidade de que não há atalhos para bênçãos de Deus. As promessas, elas são simplesmente dádivas, desconectadas do nosso comportamento. Elas são a recompensa da fidelidade e da obediência a um Deus que é justo e fiel às suas alianças. Existem pessoas que querem alcançar curas, querem alcançar bênçãos financeiras, querem alcançar uma chuva de bênçãos, mas o tempo todo está sentado no sofá assistindo televisão. O tempo que poderia usar para poder ter proximidade com Deus. E não é necessário ler a Bíblia o dia todo, não é necessário orar o dia todo, mas é necessário ter uma agenda de compromisso com Deus. Saber o horário que eu tenho ali, criterioso, para falar com Deus em oração. E não são aquelas orações ensaiadas, igual a Bíblia diz, vãs repetições, ficar ali o tempo todo, sabe, ali ó, não é isso. Servir a Deus não é isso, querido. Servir a Deus é você derramar o seu coração. Não são rezas ensaiadas. Não é dedicação espontânea de andar de joelho 500 quilômetros para alcançar uma promessa.
Não precisamos mais de sacrifícios, porque o sacrifício da cruz, ele cobre todo o sacrifício. O que precisamos hoje é obediência. É fé. É através da fé obedecer e alcançar as dádivas de Deus, que vem com a promessa: se ouvires a minha voz, se fores obediente ao que eu peço e ao que eu mando. Nós temos, nesse capítulo 28, podemos separar aquilo que é promessa daquilo que é necessidade de se fazer. E começarmos a analisar, porque hoje esta palavra é para mim, em primeiro lugar. E é para você que me segue e que quer ter uma relação verdadeira com Deus. Chega de evangelho, de facilidades, de que se você der casa, Deus te dá isso. Deus não troca com você nada. Igrejas precisam apenas de ofertas, dízimos, para poder pagar água, luz e aluguel e construções de templo e comprar cadeiras melhores. Fora isso, não é necessário rios de dinheiro para jatinhos, para helicópteros, para carros blindados. Não é necessário. Está no tempo de você acordar e viver um evangelho de relação verdadeira com Deus. Senhor, eu não quero fazer troca contigo, o que eu quero te dar é a minha obediência. Deus não tem o compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Se nós não tivermos uma vida de análise interior e reconhecimento de que nós não somos nada sem Deus, nós viveremos como cristãos, viveremos supostamente como cristãos, e assim morreremos e iremos para o inferno, sendo cristãos supostos. Esta palavra é uma palavra de confronto para mim e para você. Não é tempo mais de brincadeira. Não é tempo mais de brincarmos de servir a Deus. É um chamado urgente à obediência. A mensagem de Deuteronômio 28, ela é clara. Seja diligente em ouvir a voz do Senhor seu Deus e cumprir fielmente todos os seus mandamentos. Aí você pode me perguntar: pastor, o senhor cumpre todos os mandamentos de Deus? Não, eu não cumpro. Então, como o Senhor tem autoridade para me pregar isso? Tem. E você também tem. Deveria estar fazendo. Porque nenhum de nós, sem o sacrifício da cruz, teria autoridade para fazer isso. Olha para a vida de Paulo. Paulo era um perseguidor de cristãos. Um dia, depois de Jesus ser morto já, no caminho de Emaús, ele teve um encontro com o Cristo ressuscitado. E ele vê uma luz e ele coloca as mãos e ele diz: quem és? E aquela voz que saía daquela luz dizia para ele: Paulo, por que tu me persegues? Mas eu não estou perseguindo ninguém. E junto com aquele chacoalhão que o Senhor Jesus deu em Paulo, que era Saulo, também lhe passa algumas coisas que deveria fazer. Você vai até a rua tal, você encontra com tal homem, irá falar tal coisa, e este homem saberá o que dizer a você. Deus devolve a visão. Deus devolve o nome dele, já trocando de Saulo para Paulo, e o transforma no maior evangelista em que a Bíblia viu. Plantador de igrejas, pastor de igrejas, anunciador do evangelho, morreu pelo evangelho. E eu e você? Será que se faltar comida na nossa mesa, negaremos o nome de Jesus? Será que se ficarmos sem receber ofertas, negaremos o nome de Jesus? Ficaremos bravos, começaremos a dizer: Deus é isso, Deus é aquilo, cadê as promessas? Há tanto tempo eu te sirvo, eu plantei aquilo que eu precisava colher, eu tenho direito à colheita.
Será? Será que nas nossas ações, se ficarmos em um conflito nuclear no mundo onde acabar todas as coisas e não tiver mais o que comer para a população mundial, eu e você negaremos o nome de Jesus? Ou faremos de tudo para conseguir um simples pedaço de pão para alimentar a nossa carne, o nosso corpo físico, enquanto a nossa alma, o nosso espírito estará morrendo? Esse é um chamado para que sejamos diligentes. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, não deixamos passar, não ouvimos a voz dele apenas quando nos convém. Apenas quando é alguma coisa que vem direcionado, Deus está te curando, Deus está te dando, Deus está te prometendo. Mas e quando Deus está te corrigindo? E quando Deus está te chacoalhando? E quando Deus está mostrando os teus erros? E quando Deus está mostrando que você precisa descer do pedestal? Porque um título de pastor, um título de evangelista, um título de missionário não é garantia de salvação. Será que pararemos de torcer a nossa cara, os nossos olhares, quando as coisas começam a dar errado? Quando o dinheiro para de cair? Quando os reconhecimentos estão distantes? Como será que nós agiremos em situações assim? Viver desta forma, ouvindo a voz do Senhor, sendo diligente com isso, cumprindo fielmente, não é uma sugestão bíblica para que possamos alcançar as bênçãos. É uma exigência. É uma exigência. E o mais belo disso é que a obediência a Deus não é um fardo, mas é um caminho que nos levará à vida plena e abundante que Deus deseja para nós, aqui na terra ainda. E isso, não estamos falando ainda nem de vida eterna, porque essa nós só iremos se obedecermos. Imagine então aqui na terra. Pastor, e o que é vida plena? Depende do plano que Deus tem para a minha vida, porque Ele conhece o meu amanhã. De repente, vida plena para mim, Pastor Reginaldo, é apenas ter o que comer, o que vestir e onde morar, sem mendigar. De repente, para mim, isso é a vida plena, porque Deus conhece o meu amanhã e sabe que se Ele me desse abundância, isso não transformaria a minha vida, o meu status, a minha forma de sobrepor aos outros. Deus conhece a minha vida e a sua vida. E Ele deseja uma vida abundante para cada um de nós. Quando nós escolhemos obedecer, nós não estamos apenas cumprindo um conjunto de regras. Nós estamos confiando a Deus, na sua sabedoria, de que Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Nós estamos alinhando com os seus propósitos. Nós estamos abrindo as portas para que chegue nas nossas vidas as suas bênçãos. Isso é uma mensagem muito profunda. E para que essas bênçãos se manifestem nas nossas vidas de forma que nós nunca poderíamos imaginar, nós precisamos ver que a nossa verdadeira liberdade, ela não reside na ausência de limites para as nossas vidas, mas na obediência à vontade de um Deus que nos ama incondicionalmente. Enquanto nós estivermos querendo alguma coisa de Deus, mas com o nosso coração apegado, olha, isso tem que dar certo, porque isso é Deus que colocou na minha vida, isso não está dando certo, é porque é Deus. Enquanto nós tivermos comportamentos como esse, Deus não está nem lá, Deus não está nem ali, Deus não está nem aqui. Estamos agindo por si só.
Então eu quero te chamar hoje a essa consciência. Esse capítulo 28, e eu estou olhando para a tela aqui, lendo ele. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e eu quero ler um pouco mais dele, veja. Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, ou seja, não haverá lugar. Porque não é o lugar que nos abençoa, é a companhia que nós temos. Através do quê? Da nossa obediência, porque Deus só está com quem lhe obedece. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença, ou seja, ele nos livrará dos inimigos. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os seus mandamentos e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, ou seja, até para a tua geração, para os teus filhos, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações. Porém tu não tomarás emprestado, e o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, e só estarás em cima, e não debaixo. E se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir, e não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após os deuses para os servires. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os teus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Percebe? Você percebe a profundidade desse capítulo que nós estamos lendo, e uma espécie de estudo hoje nesta palavra, que hoje nós possamos refletir sobre as nossas vidas e perguntar a nós mesmos: nós estamos buscando apenas as promessas de Deus, ou estamos dispostos a pagar o preço da obediência? Pois é na obediência que nós encontramos a chave para todas as bênçãos prometidas, porque aquele que é fiel e verdadeiro não dorme, não mente, e vivo está para todo sempre. Eu quero orar com você. Eu não quero prolongar esta palavra. Nós teríamos um universo de falas se nós fôssemos escrutinar todo este capítulo. Mas a própria leitura por si só, ela prega por si. Traga até a tua vida hoje a obediência. Examine-se a si mesmo, a Bíblia diz isso. Examine-se a si mesmo. Hoje eu quero fazer com você uma análise
E eu estou fazendo também na minha vida, desde ontem, quando eu ouvi esta palavra. Por isso eu quis trazer ela até você hoje. Porque a oportunidade que o Senhor dá a mim, Ele estende até você também, através deste canal. Examine a sua vida e vamos orar. Senhor meu Deus, eu quero neste momento de oração, junto com todas estas pessoas, pedir o perdão dos meus pecados, das minhas falhas, aquelas que eu tenho cometido e já poderia ter parado porque sei que é erro. Então já se transformaram não em pecado, mas em iniquidade. Mas eu quero te pedir perdão daqueles, Pai, que cometo sem saber também. Meu Deus, esta palavra de hoje, ela veio, Pai, para me pegar pelas mãos, para pegar este teu filho e esta tua filha pelas mãos, Pai, e chacoalhar e fazer-nos olhar dentro de nós mesmos. Como é que nós temos vivido? E pedir que o teu Espírito Santo nos dê força. A força, Pai, que foi prometida e conquistada lá no madeiro, na cruz do meio do Calvário. O teu Filho Jesus Cristo morrendo, expirando por mim, sendo flagelado, sendo machucado, sendo cuspido, traído. Deus, Ele sofreu tantas coisas por mim e por cada pessoa que aqui está. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos alcance com esta misericórdia e nos ensine a sermos, ó Pai, obedientes a Ti, a clamarmos o Teu nome, a buscarmos pela Tua presença, a não sermos egoístas de querermos apenas o Teu milagre, a Tua bênção, a Tua prosperidade, a Tua cura, mas não Te obedecermos. Pai, que esta pregação de hoje, que foi mais, Senhor, um aprofundamento do capítulo 28, uma análise, Pai, que não foi nada superficial, foi profundo. E esta oração, que elas possam surtir efeito a partir de hoje. E eu tire de mim, Pai, e esta pessoa tire dela o egoísmo de apenas querer, mas não oferecer a obediência. De apenas, Pai, querer que as bênçãos cheguem até mim no meu sofá, na minha cama, no conforto da minha casa, mas não fazer a minha parte. Deus, existem pessoas que têm dificuldade em te oferecer apenas uma vez na semana um culto. Existem pessoas que têm tempo para tudo, meu Deus, mas chega o dia, Pai, de uma palavra, de um culto, a pessoa não pode, porque coloca sempre os seus compromissos, as suas buscas, as suas coisas, na frente da relação que tem contigo. Pai, faça esta pessoa enxergar que o Senhor não é nenhum objeto que se coloca no canto e vai lá e pega apenas quando quer. Tenha misericórdia da minha vida e da vida de cada pessoa que está sendo humilde hoje, está sendo, ó Pai, uma pessoa que está sendo autoanalítica, autocrítica, e está, Pai, se auto-reconhecendo como errado, como, ó Deus, uma pessoa que está apenas querendo, mas não está oferecendo. Pai, o Senhor não pede de mim nada que eu não tenha e que eu não possa dar. Porque, Pai, eu tenho sentimento, eu sei o que eu faço. Então, te obedecer é uma escolha. Ou eu escolho ou não escolho. Relacionar-se contigo, eu escolho ou não escolho. Ensina-me, ó Deus, que relacionar contigo não é apenas, Deus, barganha, troca. Porque o Senhor não precisa de troca, mas o Senhor exige compromisso. O Senhor exige obediência. Eu entrego minha vida, a minha casa, a minha família,
E entrego cada pessoa que aqui está e quer, Pai, fazer um laço, um verdadeiro compromisso contigo, de colocar-se nas suas mãos e ter um compromisso contigo, meu Deus, de tirar momentos, horas, para poder estudar a tua palavra, para poder escutar uma mensagem, para poder praticar, ó Deus, o estudo da tua palavra, que a tua própria palavra diz que o teu povo, ele morre, ele perece, é por falta de conhecimento. Ó Deus, tenha misericórdia. Existem aqueles que acham, ó Deus, que estão totalmente prontos e não precisam mais de orientações. Não precisam mais, Pai, de nenhum tipo de advertência, correção. Não precisa de nenhuma liderança, porque a relação desta pessoa direta é com Deus. Enquanto o Senhor, na tua palavra, instituiu as lideranças. Tenha misericórdia. Hoje é dia de orarmos rasgando a alma, de pedirmos a Ti perdão pelo nosso egoísmo crescente e pedirmos que Teu amor nos alcance, porque esse amor é a razão de não sermos consumidos. Segure nossas mãos, nos perdoe, mais uma vez eu te peço. Traga a Tua presença e ensina-nos a obedecer, a Te servir e a prestarmos um culto verdadeiro a Ti. Oramos, Te pedindo, Pai, as Tuas bênçãos mediante a nossa obediência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Queridos amigos, irmãos, irmãs, este culto de hoje, esta mensagem não foi aquela mensagem que às vezes as pessoas começam a ouvir e até saem do canal, voltam depois, e são justamente essas pessoas que estão interessadas apenas em venha a nós o teu reino. É difícil. A cada dia que passa, o homem está mais distante de Deus. E são justamente essas pessoas que mais acham que estão próximas de Deus. Que Deus possa abrir a minha e a sua mente, que Deus possa de fato falar contigo e que através desta palavra, a Bíblia diz que a palavra do Senhor não volta vazia. Então, da forma com que ela falou comigo, se você deixar e quiser, ela pode, vai e deve falar contigo, em nome de Jesus. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus te prospere, te cure, sua alma, seu corpo, e que você possa, a cada momento que você viver aqui ainda nesta terra, reconhecer que sem Ele não somos nada. Deus abençoe a sua vida. Amanhã às 19 horas nós estaremos aqui de volta, trazendo uma palavra do coração de Deus, do profundo da Sagrada Escritura, para o meu e para o seu coração. Deus abençoe e até lá.